Olá! Nosso assunto hoje é falar sobre limites. E aí, é um assunto bem polêmico, sabe por quê? Porque quando se fala em limites, a maioria dos educadores é unânime em dizer: crianças precisam de limites. Eu discordo. Discordo sim, sabe por quê? Quando colocamos limites às crianças, criamos pessoas limitadas. É isso mesmo, né? Muitas vezes a gente passa uma infância inteira colocando limites às crianças e depois passamos uma vida adulta inteira tentando vencer nossas limitações. Você não acha que tem alguma coisa equivocada? Sabe, para mim, o equívoco está no termo. Uma vez eu falava justamente sobre isso e uma educadora me perguntou, uma educadora muito querida, por sinal. Ela me perguntou: "Ô Isa, mas e quando a criança está se colocando em risco de uma situação perigosa, nem assim você acha que a gente tem que pôr limite?" Eu respondi com outra pergunta. Eu disse: olha, se uma criança está se colocando em risco e o adulto adequadamente intervém, ele está colocando limite ou ele está protegendo a criança? Se uma criança está se comportando de maneira completamente inadequada numa situação, gritando, por exemplo, num ambiente de silêncio, e o adulto intervém, mas não fica quieto, cala a boca, senta aqui, não. Intervém adequadamente, direciona o foco daquela criança para uma atividade mais adequada, muda a situação, tira a criança da cena, se for o caso, né, entendendo a adequação do momento. Ele está colocando limites ou ele está orientando, conduzindo, que é o papel de fato do educador? Então eu acho que a gente se equivoca no termo. E quando a gente se equivoca no termo limite, a gente entende que então tem que limitar. E aí, se a criança tá gritando, a gente tem que fazer parar de gritar, nem que seja na força, né? E aí a gente começa a limitar a ação, a vontade, a iniciativa, a criatividade, a inovação, a expressão, né? E a negociação e a argumentação, tudo isso que vai fazer muita falta para a criança no futuro. A gente limita a vontade, a gente limita a energia. E quanta gente grande sem vontade, sem energia, a gente tem encontrado por aí. Quando a gente se equivoca no termo, a gente também se equivoca na forma de agir. Quando a gente se equivoca no termo, a gente também corre o risco de se equivocar na forma de agir. A gente precisa falar do jeito certo. A gente não deve colocar limites. Pelo contrário, a gente tem que ter uma educação que liberta, que estimula, que empodera, que dê à criança a possibilidade de ser tudo o que ela veio para ser e cada vez mais. É isso que a gente precisa. A gente precisa inspirar essas crianças. É por isso que o meu livro se chama Crianças Sem Limites. Eu quero crianças que sejam, na sua maior potencialidade, estimuladas a demonstrar quem são e a que vieram. E olha, que não se confundam as coisas, que fique claro, crianças sem limites é algo positivo, é algo bom e não tem nada a ver com crianças sem educação, com crianças sem respeito. Não é disso que eu estou falando. Criança sem educação é fruto de pais que não conseguem exercer por alguma razão a sua autoridade, não o seu autoritarismo, a sua autoridade boa, afetiva, bacana com as crianças. A autoridade, junto com as orientações, são como os parapeitos da ponte. É como se a criança na vida estivesse atravessando uma ponte. Sem a autoridade afetiva, respeitosa e a orientação assertiva dos pais, a criança se sente como se a ponte não tivesse parapeitos e ela não sabe para onde vai. Ela vai num ponto, ela quase cai, ela se equivoca, ela se atrapalha, ela fica insegura, ela fica inconstante, ela não sabe o que fazer e é péssimo. Né? Muitas vezes ficam tiranas, mandam nos pais, não respeitam ninguém. Isso é horrível, horrível. Criança sem limites não é isso. Criança sem limites, ela é ilimitada no seu potencial. E isso é maravilhoso. Esse outro tipo é criança sem educação, é criança sem orientação, é criança com falta de pais, com autoridade afetiva. Aquela que realmente orienta, conduz, dá suporte. A autoridade afetiva e respeitosa dos pais e a orientação dos pais é como se fossem os parapeitos da ponte.
Aí sim, a criança vai firme, livre, segura para seguir adiante, para mostrar quem é, a que veio e todo o potencial que tem. É isso que a gente almeja. Enquanto a gente medir força com as crianças, enquanto a gente colocar limites, limitar o seu potencial, a sua vontade, a sua ação, a sua criatividade, a sua expressão, a sua possibilidade de questionar e de argumentar, nós estamos contribuindo para a criação de uma sociedade limitada. Por que não dizer tapada, sem visão? E isso é muito triste. É por isso que eu digo, eu não quero que meu filho seja obediente. A obediência é uma coisa muito triste. Você já viu algum empreendedor de sucesso, algum inovador de sucesso obediente? Não. Eu quero que o meu filho seja adequado, que ele saiba se portar em cada momento. Mas se algum momento eu pedir alguma coisa ou qualquer pessoa pedir alguma coisa que ele considere inadequado, que ele saiba de maneira bacana, de maneira respeitosa, questionar sim, colocar os seus argumentos, por que não? E eu prometo que eu vou pensar, eu vou considerar as palavras que vier dele. E prometo também que se achar que por algum motivo ele tem razão, as regras serão revistas, serão mudadas, serão alteradas, porque isso é a possibilidade do diálogo, da negociação, de uma educação democrática. E quem conhece meu filho Petro sabe que talvez o primeiro passo para conseguir uma criança obediente é não desejar, não almejar obediência. Porque hoje eu tenho um filho obediente. Porque ele sabe que quando ele pode questionar, que quando ele pode conversar e que quando a regra é revista, é inadequada, ela pode ser mudada. E aí ele não tem por que não seguir as regras que ele mesmo ajuda a formular, a fazer, né, a criar e até a revisar quando é o caso. Maravilha? Espero que te sirva de inspiração. Um beijo grande. Te vejo amanhã na palestra sobre o método montessoriano, lá na UFES. Se você ainda não se inscreveu, corre que dá tempo, entre hoje e amanhã ao meio-dia, de fazer ainda as suas inscrições. Tá bem? Se passar do meio-dia, também manda e-mail. Vamos ver o que a gente consegue. Se a gente ainda tiver vaga, a gente te inscreve. Tá bem? Um beijo grande e até a próxima.